Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui fazendo um teste de conexão. Daqui a pouco estaremos ao vivo com Marcel conversando um pouquinho. Peço só que... Opa, meu amigo Marcel, já chegou? Acho que agora eu consegui resolver o meu problema de conexão aqui. Aguardando aí você pedir isso. Cadê a fonte do E seu aí, agora sim. carregador? Fala, meu amigo, tá me escutando? Estou escutando. Já temos uma pessoa nos acompanhando. Qual é o computador que você usa? Aquele? Dá pra botar o seu fone de ouvido pra mim? Dá. Tá aí? Aqui? Dá. Acho que dá. Já estamos só nós dois, a pessoa que entrou sair. Marina! Agora, é péssimo com esse negócio aqui. Não vai ter onde apoiar. Cadê o fone de ouvido? Vou pegar. Mas tô dizendo aqui, ó. Não vai ter onde Não, apoiar. seu fone está aberto. Isso. O pessoal está chegando. Entendi. Só- Não há problema da gente estar se preparando, mas só avisando. Acho que dá, né? Seu- Deixa eu aqui embaixo. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos tendo só um probleminha técnico aqui de conexão. Em alguns minutinhos a gente vai começar a nossa live, tá? A Céu está conectando aqui, eu também tive um problema de internet, mas já estamos corrigindo. Mais um minutinho que vamos iniciar. Está escutando como se fosse um ventilador? Deixa eu procurar aqui, não. Passou? Pronto, agora passou. É, Voltou. voltou. Não dá pra descer Passou. aqui, não. Pronto, meu amigo. Eu acho que agora conseguimos estabilizar. Boa noite, Maria do Carmo, eu estou nos assistindo. Aquele negocinho dela. Não fica. Peraí, Helena. Posso um chiclete? Não que não vai jantar, né? Mas eu posso um chiclete? Papai, não vai fazer isso. Então eu posso um chiclete? Vê se dá certo assim. Posso, mamãe? A luz vai ficar ruim. Posso, mamãe? Peraí, meu filho. Só um minutinho. Eu posso um chiclete? Eu pego pra mim. Vai, tu pega e vai. Me deixa em casa. Obrigada. Tá pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Tá apoiado aqui. Agora você vai mexer no Gostei da estratégia. Eu não consegui, mas depois eu vou ver se acho melhor isso aqui. Tranquilo? Podemos iniciar? Podemos. Deixa eu falar. Tá, esperar mais uns 2 minutinhos, a gente já... Quer 90? Fica atrapalhando aqui, fica o som. Boa noite, quem está chegando agora. Estamos aguardando só alguns minutinhos para ver se vamos ter mais alguns companheiros aqui conversando conosco. Estamos vendo ali o grupo da foto.
Já apareceu umas 50 vezes na live, eu digo a ela. Vamos lá, né, Marcelo? Acho que chegou a hora. Nós podemos, inicialmente, vamos dar uma parada um pouquinho, sintonizar aqui com as forças positivas, com os nossos mentores e guias, que eles possam chegar até os nossos lares, transmitir a energia e o equilíbrio necessário para que possamos conversar sobre o Evangelho com muita harmonia e equilíbrio. Todos aqui participantes, mesmo online, possam compartilhar da energia e do cuidado que os mentores do Núcleo Espírita Nosso Lar nos emanam constantemente. Que nosso amigo Marcelo possa ser orientado e acolhido pelos nossos mentores, para que ele possa conversar conosco sobre o assunto do Evangelho de hoje, trazendo o que realmente precisamos escutar nesse momento e aprender, né? E com isso a gente inicia esse bate-papo de hoje, né, que agora com a nova forma de transmissão, nós agora não fazemos mais palestras, nós temos bate-papo, não é isso, Marcelo? Minha primeira live. A gente acaba tendo sempre, né, a pessoa que vai cuidar do assunto, que vai trazer a sua percepção do assunto, né? E aí aqui acaba a gente tendo um pouco mais de espaço para trocar algumas ideias e conversar um pouquinho, né? Então, conversando com o Marcelo, perguntamos a ele qual seria um tema interessante, né, para falar sobre hoje, e ele fala hoje, né, sobre qual seria o assunto, e ele sugeriu que falássemos sobre os trabalhadores da vinha, né? Trata-se de uma parábola do Evangelho. Eu, particularmente, até quando comentei com ele, acho que as parábolas são muito ricas, né? Cada detalhe que a gente vê, cada momento que a gente aprende mais um pouquinho. Cada pessoa que comenta ela traz percepções maiores e a gente vai ampliando, inclusive, né, a quantidade de mensagens e de aprendizados que elas nos trazem, né? Então, com isso, meu amigo, pode ficar à vontade aí para falar um pouquinho para a gente a respeito dessa parábola. Joia. E assim como você, eu gosto muito das parábolas de Jesus, por isso selecionei uma delas para hoje. Ela revela, antes de tudo, a bondade do Pai, a gentileza, misericórdia. E antes de entrar na parábola propriamente dita, eu queria contar uma história introdutória que tem uma relação com essa parábola, para a gente se colocar dentro dela, né? Como a gente se sentiria hoje passando por uma situação. Então, imagine que você está desempregado, coloca o seu currículo em uma agência de empregos e logo cedo pela manhã você recebe um telefonema de um empreendedor querendo lhe contratar para trabalhar por um dia. E acerta com você um valor, arredondar aqui, R$100. Um valor bom. E aí você aceita essa proposta, vai até esse local de trabalho, proposto pelo empreendedor, começa a trabalhar e depois de algumas horas chega um outro trabalhador. Se passam mais algumas horas e vão chegando outros trabalhadores, até que o último chega, faltando 1 hora para terminar a jornada de trabalho. Quando é feito o pagamento, aquele que chegou por último, ele recebe o salário
igual ao seu, ou seja, ele recebe os R$ 100. Você se sentiria tranquilo com a situação ou você se sentiria incomodado, tendo em vista que é muito comum, hoje em dia, o pagamento por hora trabalhada? Você sentiria que foi tratado com justiça ou não? Então, essa é uma história introdutória para a gente refletir como a gente se sentiria diante dessa situação. Como você se sentiria, Eric? Esse é uma pergunta que a gente pode responder com outra pergunta. Você quer responder o que a gente sabe que é certo ou que nosso sentimento humano ainda falha e vai ter? Porque se a gente for analisar pelo nosso sentimento humano, né, certamente vem esse sentimento de injustiça, né? Mas quando a gente passa a olhar até por uma outra perspectiva, quem contratou foi justo comigo ao pagar o valor que me prometeu. Eu aceitei trabalhar pelos R$ 100 e ele me pagou, né? E se ele quer pagar mais para outro, aí é uma opção dele. Isso eu estou dizendo, que é o que a gente estuda, é o que a gente deve sentir, né? Mas certamente eu acredito que a grande maioria de nós ainda nos sentiríamos um pouco injustiçados nessa situação, né? Mas tem uma história que até uma situação faz muito tempo, quando eu comecei a namorar minha esposa. Quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente que teve uma situação lá que eu tive esse sentimento de injustiça, né? E ela me falou uma coisa que até hoje me marcou bastante, né? É aquela história de que a pessoa que estava na situação era a dona, a responsável, né? Seja pelo dinheiro, seja pelo bem, seja pelo que for, né? E ela cumpriu o que me prometeu. O que ela vai fazer com o dinheiro dela, né? É dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser simplesmente ninguém trabalhar e doar, ela também faria isso. E não caberia a mim julgar. O que eu teria que realmente julgar era o que ela me prometeu, ela cumpriu, ela foi injusta dentro do que me prometeu. Se ela não foi injusta, eu não teria o que reclamar. Esse é um ensinamento que, como ele disse, já faz algum tempo que eu venho trabalhando ele em mim. E ainda não sou 100%, não tenho esse sentimento pleno, mas realmente é uma coisa que a gente precisa refletir a respeito. Naturalmente, a gente tem esse sentimento de injustiça, né? Isso. Então, um olhar puramente material, a gente pode ficar com essa sensação de injustiça. Mas, ao olhar pelo Evangelho de Jesus, a compreensão é outra. Essa parábola, que chama Parábola da Vinha, ou dos Trabalhadores da Última Hora, ela está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20 de Mateus, versículos 1 a 16, ele narra essa parábola contada por Jesus. Mas antes de a gente entrar na parábola, é preciso entender o contexto, né? Em qual situação ela foi contada. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus estava caminhando com seus discípulos quando um jovem o interroga: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? A vida eterna seria semelhante ao reino dos céus, ao reino de Deus, seria o que a gente busca, né? Na visão espírita, nós fomos criados, simples e ignorantes, para atingir uma perfeição, que é uma perfeição relativa, perfeição absoluta, somente Deus. E a gente, ao longo de várias encarnações, vai se aperfeiçoando até atingir um estado de plenitude.
E era isso que o jovem estava interrogando Jesus. O que eu preciso fazer para chegar nesse estágio? E aí Jesus perguntou para ele: os mandamentos de Moisés: não roubar, não matar. Quando o jovem falou para ele que seguia esses mandamentos desde a sua mocidade. E aí Jesus falou: então, se você quer atingir a perfeição, se você quer ser perfeito, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E naquele momento, o jovem não o fez, porque ele era muito apegado aos bens materiais. E foi nesse momento que Jesus falou, uma passagem que é conhecida por muitos, quando diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nesse caso, Jesus não estava condenando a riqueza, e sim o apego aos bens materiais. Ele seguiu com os discípulos e foi nesse momento que ele contou a parábola dos com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo os outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá este último tanto quanto a ti? Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? E aí vem a passagem mais conhecida. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. E faz uma menção para ver também a parábola do festim das bodas. Então vamos agora, passo a passo, detalhar essa parábola. Primeiro, pelo título, né? O que significa essa vinha? É uma simbologia tão importante que aqui tem uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui tem os galhos, as folhas, um cacho de uva. Assim como na minha versão do Livro dos Espíritos, a obra que inaugura a doutrina espírita, tem também, aqui em cima, na introdução ao estudo da doutrina espírita, a mesma figura. Então, o que é
essa vinha? É uma simbologia, se a gente for de uma forma restrita, seria o campo de trabalho onde o espírito está inserido para a sua evolução. De uma forma mais estreita, pode ser a nossa casa, o nosso trabalho, o centro onde a gente frequenta, mas a gente pode expandir isso para a Terra, onde estão os encarnados e os desencarnados, e, expandindo ainda mais, seria o universo inteiro, que é o campo onde Deus nos coloca para a nossa evolução. E aí Jesus começa falando: o reino dos céus é semelhante, ou seja, fazendo essa comparação, a um pai de família. E o pai de família é Deus, que buscou os trabalhadores para a vinha. Quem são os trabalhadores? Todos nós, espíritos, as criaturas, buscando daquele pessoal da época, eram importantes 3 principais alimentos. O pão, que seria a fonte de carboidratos, de energia. O peixe, que era a fonte de proteína mais barata. E tinha também o vinho. Nesse caso, o vinho simboliza o componente espiritual, enquanto os outros seriam algo material. Na figura que eu mostrei, onde tem uma parte da videira, a folha, os galhos e o bago da uva, eles representam o alimento material. E o que é extraído seria o suco, né, da uva, para depois se transformar no vinho, que seria o elemento espiritual. O que acontece com o pão quando a gente deixa por muito tempo, quando ele envelhece? Ele mofa, ele fica duro. O que acontece com o peixe? O peixe apodrece. Mas o que acontece com o vinho? O vinho fica melhor. Então, o nosso espírito, ao longo dessa jornada, dessa caminhada, a gente vai aprendendo e se tornando cada vez melhor. Então, daí a importância do vinho na mesa de cada um daquele tempo. E o pai de família, quando ele saiu nessa primeira hora, ou como narra aqui nessa versão, saiu de madrugada, é porque o dia era contado como se fossem 12 horas de escuridão e 12 horas de luz. Então ele não saiu na primeira hora relógio, ele saiu na primeira hora que tinha o sol. E era comum os trabalhadores ficarem na praça pública esperando quem passasse ali para convidá-los para o trabalho. Acertou com esses trabalhadores um dinheiro, ou como ele coloca aqui, um denário a cada um por dia. Para eles foi satisfatório, tanto que eles não questionaram nesse primeiro momento. E o pai de família saiu depois, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, e saiu na 1/10 hora, quando faltava apenas 1 hora para a luz acabar. E ele perguntou para esses que estavam na 1/10 hora: por que vocês estão aqui? Por que vocês permaneceram o dia todo sem trabalhar? E aí eles responderam: é que ninguém nos assalariou. Não foi que eles tivessem negado o trabalho, eles não tinham sido convidados antes. Eles estavam ali o dia inteiro esperando para trabalhar, mas eles não tiveram oportunidade. E aí, quando eles estavam apostos, eles estavam atentos. Disponíveis ao trabalho, né? Isso é uma coisa que... Disponíveis. Estavam lá disponíveis, aguardando o trabalho, ou seja, não fugiram do trabalho, nem ficaram inventando: ninguém me procurou, vou-me embora, né? Ele ficou lá esperando até o final do dia, né? Pronto para o trabalho, né? E talvez até angustiados, porque eles precisavam do salário, desse dinheiro,
Tem gente que trabalha de dia para comer à noite. E tem pessoas em casa, os familiares, dependendo dessa remuneração. Então, eles estavam ali disponíveis, ávidos para o trabalho, mas eles não tinham tido oportunidade. Quando foi no final do dia, um servidor desse pai de família chamou para fazer a remuneração e foi orientado a pagar primeiro os que chegaram por último e depois os que começaram a trabalhar na primeira hora. Quando ele pagou o que tinha sido combinado, 1 denário por dia, ficaram pensando que iriam receber mais. Se fosse proporcional, se fosse por hora, sim, eles receberiam mais. Sendo que eles receberam de forma igual. Todos que trabalharam naquele dia receberam um dinheiro, 1 denário. E esses que chegaram na primeira hora ficaram murmurando, ficaram na boca pequena, reclamando entre si, como se o pai de família fosse injusto. E aí o pai de família chamou e disse: olha, eu não fiz nenhuma injustiça com vocês. Eu paguei o que foi combinado. Por acaso eu sou mau? Se o olho é mau, se eu sou bom, né? Eu não posso pagar para os outros o que eu quero? Eu paguei justamente o que foi acertado para vocês. Eu não posso pagar o mesmo para os outros? E aí, no final, ele termina com a frase célebre: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, essa parábola, entre outras coisas, ela mostra que Deus está o tempo todo nos convidando para o trabalho. Na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora e também na 11ª hora, ou seja, na 1/10ª hora. E que no final o prêmio é igual para todos. Agora, a nossa natureza, que às vezes ainda é um pouco difícil, rebelde, coloca como se a gente tivesse que receber mais do que o outro. E aqui a bondade de Deus mostra justamente que não, que todos os que trabalham recebem a mesma coisa. E também mostra que não é importante a quantidade de horas trabalhadas, porque você pode trabalhar muitas horas e ser pouco produtivo, ficar fazendo corpo mole, não trabalhar direito, e a sua produção vai ser igual a alguém que trabalhou menos, trabalhou 1 hora, mas fez aquele trabalho referente ao dia. Se a gente pega uma retrospectiva histórica, quem seriam esses sobre o reino dos céus, o reino de Deus, cabe a doutrina espírita. Moisés fez o alicerce, Jesus
Estão dizendo aqui que travou, Eric. Voltou? Os comentários Voltou? aqui estão dizendo que o vídeo travou. Bom, aqui eu voltei. Eu fui trocar meu fone porque o pessoal estava colocando aqui que estava ruim. Tá escutando bem agora? Eu estou escutando. Não sei se os outros estão escutando. Quem tiver tendo dificuldade pode fazer, sai da live e volta. Pode fazer essa tentativa para destravar. Vanessa está colocando aqui que acha que voltou. Carolina também. Sim. Voltou. Vamos nós. Eu não sei que parte foi perdida, mas eu estava comentando em relação àqueles que eles trabalharam desde a primeira hora, eles reclamaram como se o trabalho fosse algo desgastante, algo penoso. Sendo que o trabalho com Jesus é justamente o contrário, é algo prazeroso. Inclusive, no final dessa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma referência para ver a parábola do festim de bodas, que é como se fosse uma festa mesmo. E se a gente fosse para uma festa, a gente ia preferir chegar na primeira hora e não na última hora. O trabalhador que estava lá aguardando o serviço, ele fica angustiado, ele quer trabalhar, mas falta a oportunidade. Na festa há mais tempo. Então, essa é a interpretação sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, trabalhadores da última hora. E aí, por que é tão importante ela ser frisada nesse momento que a gente vive? Porque nós estamos passando pela última hora. Eu vi Haroldo Dutra Dias falando, desde o ano de 2015, a gente está nessa última hora. E a transição planetária, que é tão falada, ou seja, os mundos eles têm uma classificação de acordo com a sua evolução, assim como as pessoas. Então, os mundos destinados às primeiras encarnações de espíritos, eles são os mundos primitivos. Depois, quando o mundo sobe um degrau nesse patamar, é o mundo de provas e expiações, que é justamente onde a Terra se classifica hoje. Provas e expiações, porque antes de a gente encarnar no planeta, a gente estudou, se preparou, e aqui a gente vem participar de uma prova prática, uma avaliação prática. Por isso que é um mundo de provas. E é também de expiação, porque muitas vezes a gente pisou na bola lá atrás e a gente vem expiar, vem sofrer para ficar quite com a lei de Deus. Então, a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, ela está quase chegando no patamar superior, que é o mundo de regeneração. Chico, lá no Pinga Fogo, ele disse que essa transição ela vai ocorrer efetivamente lá por volta do ano de 2057. E aí essa pandemia ela torna mais tangível essa transição planetária que já foi anunciada há muito tempo. É importante a gente esclarecer que o mundo não vai se acabar. Essa transição, ela se dá à medida que alguns desencarnam e outros encarnam tendo mais condições de conduzir a Terra para esse novo estágio que é o mundo de regeneração. E também que quando a gente encarnou, a gente já sabia. A gente já sabia que ia passar por esse momento que a gente está passando agora. Que essa pandemia. Né? Estávamos cientes. Os que desencarnam e concordamos. Os que desencarnam estão sendo bem recebidos do outro lado e outros estão se preparando para reencarnar e trabalhar nessa transição planetária.
O papel do espírita, o papel do espiritismo nesse momento, é um papel esclarecedor, consolador. Nunca. Então, é tranquilidade em tomar todos os cuidados preconizados pelas organizações voltadas para a saúde, mas também saber que nada acontece por acaso, e que tem um objetivo maior, que vai ficar claro um pouco mais para frente. E cada um precisa fazer o seu papel. Estamos na última hora, é uma hora decisiva e que a gente precisa estar ativo. A pandemia está aí, mas o trabalho continua. E muitas vezes ele é redobrado nesse último momento. Porque coisas que a gente não fez ao longo de milhares de anos, se a gente fizer nessa última hora, a gente vai receber um prêmio que é prometido lá na parábola. Com tranquilidade, com serenidade, dando um passo de cada vez. Quer fazer alguma consideração? Não, só complementando, né? Quando você comenta sobre essa questão da mudança planetária, né? E aí, principalmente que eu acredito que antigamente tinha muito aquela história o mundo vai se acabar. Alguns irmãos de outras crenças ainda, né, preconizam isso. Sempre a gente está fazendo referência à mesma situação, porém acontecendo de forma diferente, né? A gente está falando da mudança planetária, da mudança do padrão vibratório, principalmente do foco, né, do nosso planeta. E uma coisa que a gente acho que a gente até já comentou em uma de nossas conversas, Marcelo, enfim, eu estava vendo também algumas colocações aí desses estudiosos, pessoas que são bem mais aprofundadas na doutrina e nas consequências, né, e nas causas que a gente pode trabalhar nisso atualmente. E a maioria das vezes a gente não vai ter uma troca da população planetária, né? Muitos dos que hoje estão desencarnando irão reencarnar com um outro sentimento, com um objetivo diferente, até pela forma como ocorreu, ou pela situação, pelo que passaram, e como foram recebidos, como receberam também aqui as energias dos que aqui ficaram. E isso tem comovido muitos desses desencarnados, que nessa nova encarnação que, né, deverá acontecer, já vão vir com outro sentimento, com outro pensamento, com outra visão de mundo. Porque eu tenho o sentimento que a população mundial, todos nós, estávamos muito envolvidos nesse corre-corre de o que é que a gente tem que fazer, qual vai ser o nosso compromisso, o que é que a gente tem para amanhã, o que é que eu vou fazer mais tarde, o que é que vai fazer no final de semana, nas férias, e conquistas materiais, né, chamavam muita atenção de todos. E a gente estava esquecendo muito, né, de tratar do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. E acabava que eu até me questionava muito como é que eu não tinha dúvidas a respeito de que seremos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas não tinha, eu ficava pensando como é que isso vai acontecer com essa visão tão louca que o mundo vive hoje, né? Aí chega essa resposta assim de uma forma tão inesperada, né? E o que eu acho mais belo é que a forma encontrada pelo Pai foi uma pandemia, onde não existe a guerra, não existe o ódio. E aí me chama a atenção, mesmo assim, nós, seres humanos, ainda buscamos a quem culpar, a brigar porque pensa que é de um jeito, tem que ser de outro, mesmo
a gente trabalhando para que as coisas aconteçam, para buscar a união mundial das pessoas, a colaboração. Mesmo assim, chama a atenção como ainda existem irmãos que buscam motivos para discussão, para briga, para questionamento, e esquece muitas vezes do mais importante, né? Que é apoiar os irmãos que realmente estão precisando. Isso. Nas suas colocações, você colocou coisas muito importantes aí, Eric. Por exemplo, falou da reencarnação, né? Os trabalhadores que estavam na primeira hora, eles podem ter voltado na terceira, podem ter voltado na sexta, podem ter voltado na nona e podem ter voltado na 1ª hora, né? Exato. Eles podem ser os mesmos trabalhadores ao longo de todo esse período. Realmente, sem dúvida. E também outra coisa que me chamou a atenção foi do livre-arbítrio, que é colocado lá na parábola. Porque o senhor Davi, ele pode fazer o convite, o senhor Davi chegou lá, convidou, mas se você não tiver disponível, você não vai chegar no final e receber um salário pelo seu trabalho. Você vai receber o pagamento pela sua ociosidade. É claro que Deus, como Jesus bem coloca, é um pai, e o pai sempre dá uma nova oportunidade. O espírito, ele sempre vai ter uma nova oportunidade. Mas se ele ficar adiando, malbaratando as oportunidades que recebe, ele vai ter cada vez mais dificuldades nesse processo. Então é muito melhor não adiar, não procrastinar, fazer o bem desde o início, que todo esse processo ele vai ser mais suave. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, a nossa vida é muito mais tranquila. Verdade, é verdade. E uma coisa que me chama a atenção, isso até antes da pandemia, já me chamava a atenção nessa parábola, a questão de que, né, como eu até comentei no início, né, os trabalhadores ficaram lá até o final, aguardando serem chamados, né? E a gente encontra diversas situações, e talvez até nós mesmos, em muitos momentos, nos perguntamos, né? O que é que eu posso fazer para trabalhar? O que é que eu posso fazer para ajudar alguém, né? E muitas vezes, eu não estou fazendo nada, o que é que eu posso fazer? Às vezes as pessoas, inclusive, ficam ansiosas, buscando oportunidades ou o que fazer, né? Muitas das vezes a gente pensa e espera situações grandiosas, e que, na verdade, o trabalho é construído de pouquinho em pouquinho. E mais importante do que estar trabalhando é estar disposto a trabalhar, disposto a cooperar e não se desanimar. E a hora chega. E aí, quando chega, a gente é chamado e a gente tem que estar preparado, né? Brinco muitas vezes, às vezes a gente está na correria do dia a dia, né, antes da pandemia, né? Horários corridos, tem que fazer alguma coisa por centro, a gente tem que fazer alguma coisa em outros trabalhos que a gente se envolve, né, trabalhos sociais, e aí a gente pensa, caramba, não vou aguentar, caramba, estou cansado, caramba, não vai dar certo, hoje é muito corrido, hoje está ruim. E eu me lembro muito de uma situação que Chico, uma historiazinha famosa, que o presidente de um centro, né, começou a ter problemas de saúde e tal, e aí ele chegou para Chico, eu vou parar, vou descansar, vou ter que me ausentar, porque minha vida está por um fio, e se eu não fizer isso, eu vou ficar mal e posso morrer, posso desencarnar. Aí Chico estava quieto, aí olhou para o lado, aí virou para ele e disse, Emmanuel falou, meu irmão, que é trabalhando que o fio engrossa. Então, eu acho que a vida estava por um fio, ele tinha muito mais que trabalhar para poder melhorar isso aí. E eu uso isso muitas vezes, quando a gente está mais cansado, essa questão de procrastinar algumas oportunidades, né, principalmente de ajuda ao próximo. Eu só me lembro disso, trabalhando que o fio engrossa. E a gente tem que levanta a cabeça, dá uma respirada, pede ajuda aí aos nossos companheiros e vamos lá, né? Porque certamente
nesse momento de diminuição, né, desse isolamento social, onde a gente está tendo maior oportunidade de estar junto com a família, mas também está tendo a oportunidade de se distanciar de muitas facilidades, a gente acaba se encontrando, né? A gente acaba dando de cara com nós mesmos, né? E aí começa a ter alguns questionamentos, alguns sentimentos que, inclusive, podem ser contraditórios, podem não ser tão agradáveis, né? E, inclusive, Carol estava comentando sobre uma palestra, uma conversa com a psicóloga, né? Ela falando de etapas que se passam no confinamento, né? Primeiro aquela euforia, novidade, né? E depois vem um momento mais de reflexão, mais tenso, de repente, depois tem um terceiro momento que alguns podem chegar a ter uma depressão, né? Porque se deparam, né, consigo, não tem mais a oportunidade de fugir, porque certamente, né, isso para muitos também vai estar chegando esse momento, a gente cansa de ficar em rede social, a gente cansa de ficar assistindo filme, né, essas fugas, entre aspas, que no dia a dia a gente acaba tendo para poder, né, descansar, relaxar um pouquinho, né? E aí quando conclui esse tempo, por isso que precisa desse tempo antes de chegar a essas reflexões, a gente dá de cara com a gente mesmo, né? Fica de cara no espelho, né? E aí está na hora da gente aplicar, né, um pouco do que a gente estuda, do que a gente aprende, né, na doutrina, né? E buscar essa reflexão não para culpas, né? Mas para que a gente possa conseguir melhores versões de nós mesmos, né? Identificar o que a gente acha que precisa mudar, que incomoda os outros, não pelos outros, mas porque a gente, poxa, realmente tem tanta gente que comenta isso, será que eu posso ser diferente, né? Ou atitudes, né? E uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente decide fazer a chefe entrou, vamos falar bonito aí, senão ela vai ligar com senão a gente não recebe salário. Digo nada, né? Aí o nosso denário não vai vir, não. O nosso não vai ligar com a gente. Aí, uma coisa que eu costumo muito dizer quando eu estou conversando sobre mudanças de atitude, mudança de postura, né? A gente decide mudar, essa decisão deve ser definitiva, porém, não vai ser nada instantâneo, né, Marcelo? A gente, principalmente quando são hábitos e quando são posturas já bem antigas, né, vez por outra, a gente ainda vai repetir, né, aquelas atitudes que a gente já decidiu não ter mais, né? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja conseguindo, né? Isso quer dizer que a gente está no caminho, né? E aí, muitas vezes, quando a gente repete uma situação dessa, aí a gente avalia, puxa, quantas vezes eu repetia isso, né? Por mês, por semana? Quantas vezes eu estou fazendo agora, né? E aí a gente acaba percebendo que a evolução está acontecendo. Agora, claro que não é uma coisa instantânea, né? É porque a gente está trocando uma postura, trocando hábitos que já há alguns anos, né, temos, e isso não deve ser nenhum desestímulo, ao contrário, a gente vê nesse momento que, porventura, fugir um pouco dessas mudanças que nos propomos, né, devemos sim avaliar o quanto a gente já melhorou, o quanto a gente já deixou de repetir, seja uma postura, seja uma reação, seja tudo, e aí a gente avalia o quanto mais a gente precisa fazer, né? E aí a gente vai treinando até conseguir essa mudança. Mas eu acredito que esse período de reclusão que todos estamos passando é extremamente saudável quando a gente busca essa parte, quando a gente busca, vamos procurar a parte positiva disso daí, né? O que é que a gente pode avaliar, né? E certamente não vai ser nenhum mar de rosas,
certamente a gente passa por algumas angústias, momentos tristes, com raiva, né? Mas a gente vai buscando aprender com tudo que está acontecendo. Tenho certeza que o mundo será bem mais humanitário após essa pandemia, né? Eu já vi, não me lembro quem, algum comentário né, que nunca se orou tanto no mundo, né, como atualmente, né? O plano espiritual, um comentário de um mentor desencarnado, né? Nunca se orou tanto no mundo como hoje estamos fazendo. Então, o despertar disso daí, né, e deixar bem claro para todos que por mais bens materiais que tenhamos, por mais conquistas financeiras na carreira que nós tenhamos, um piscar assim, né, de Deus muda tudo, né? Não para nos castigar, mas para chamar a atenção, né? É bem importante isso, esse momento, e a gente precisa aproveitar da melhor maneira. Eu tenho pensado muito sobre isso e acredito que esse caminho de aproveitar essa oportunidade, né, que nós estamos tendo nesse momento, certamente quando aceitamos, né, estar aqui presente nesse período tão marcante do mundo, eu acho que marcante, eu acho que bonito, no sentido de que a gente está dando um passo, né, para algo melhor. É muito, muito, muito bom. Eu me sinto privilegiado, apesar de angústias, de medos, de cansaço, de tudo. Certamente a gratidão por estar podendo passar por esse momento é grande, né? E outra coisa que Bezerra de Menezes nos falou, logo no início dessa pandemia, falou através de Divaldo, que não adianta a gente querer trocar de lugar, de a gente ir para outro local, se mudar, né? Porque o que tiver de acontecer com a gente vai acontecer, né? Ou seja, amigos, se a gente está destinado, né, a trabalhar e ajudar, somos nós. Se o desencarne nesse período for necessário, né? Agora a gente só tem que ter bem atenção ao seguinte: a gente não pode se expor desnecessariamente e buscar a doença, né? Mas se a gente está fazendo a nossa parte e infelizmente acontecer, a gente já estava sabendo disso. E aí, mano, você teria mais algum? Oi? Não, exatamente. A colocação final, concordo. As colocações foram ótimas, muito precisas. É que o trabalho continua. Estamos na vinha, estamos na última hora, bola para frente. Confiança em Deus, orações. Esse é o momento que a gente mais procura se espiritualizar, né? Quando esses momentos difíceis aparecem. E daqui a uns anos a gente vai entender melhor e agradecer por esse momento. Certamente ainda não entendemos, né, muito pouco ainda do que tem acontecido, né? A gente busca assim algumas coisas, mas certamente tem muito mais acontecendo do que a gente não percebe, né? E a gente às vezes até nas redes sociais vê alguns posts, né, que anjos ao redor da Terra, né, dizendo que, né, tem uma legião de amigos, né, trabalhando por todos nós. Certamente tem, né? Isso eu não tenho dúvida. A gente consegue. Agora o que a gente precisa é estar sintonizando com isso, né? Acredito que essa é o maior desafio da gente agora, nesse momento que fisicamente a gente está, né, preso, entre aspas, está restrito, né, do nosso dia a dia, e aí nós, nesse momento, em vez do desespero,
parar, respirar e lembrar de sintonizar, né, com os nossos amigos espirituais, os anjos da guarda, como queiram, né, com quem está aqui para nos ajudar. Né? E isso aí, sem dúvida, todos nós temos essa ajuda. Basta que nos dispomos a escutá-la, a ajudá-la. Né? Então, acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando acorda. Agradecer pela companhia desse amigo que está com a gente e buscar sintonizar desde o início do dia com ele, para que possamos, durante o dia, né, tomar menos decisões erradas e acertar um pouquinho mais. Exatamente. Beleza? Você teria mais um comentário, alguma colocação? Não. Eu acho que foi suficiente, né? A gente não tem a pretensão de esgotar a parábola, porque ela é muito rica e tem muitos desdobramentos. Mas eu acho que a parte central a gente conseguiu cobrir. Com certeza. Com certeza. Vamos aí agradecer aí a participação dos nossos companheiros na live. Muito, muito legal. Faremos outras, se Deus quiser. Já que a gente está podendo fazer muita coisa, né, Marcelo? Vamos pelo menos conversar aqui um pouquinho sobre coisas boas, sobre Jesus, os seus ensinamentos. Certamente isso, na pior das hipóteses, vai fazer muito bem para a gente. Perfeito. Aí agora eu convido você para fazer a nossa prece de encerramento, para poder concluirmos aqui essa nossa conversa de hoje. Então vamos. Convido quem quiser a fechar os olhos. Clima de paz, luz, tranquilidade, amor. Pensar em Deus, a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Agradecer pelo auxílio da equipe espiritual, do nosso lar, e juntos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí que participaram conosco aí dessa conversa. E marcaremos outra. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço a todos.